Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro, astrólogo transformacional na Pax há quase 40 anos. Ele vai estar hoje falando sobre o mapa astral do Brasil em 7 de setembro, porque agora em 2022 nós estaremos celebrando 200 anos da nossa independência, do nosso amado Brasil, o berço do nosso novo milênio. Então vamos aguardar aí o Albano entrar para que a gente possa estar aprendendo mais sobre esse momento a nível astrológico para todos nós brasileiros, né? Quem tiver interesse e quiser fazer o seu mapa astral, o Albano traz uma abordagem que evidencia os aspectos favoráveis do seu mapa e ajuda a transformar os seus desafios. Então, boa tarde a todos vocês aí, boa tarde Gláucia, Sandra, todos que estão sempre com a gente todas as tardes, gratidão pela sintonia. Hoje fez calor em São Paulo, graças a Deus, adoro o sol, mas amanhã já esfria novamente. E amanhã eu vou estar no Zoom com o Bueno às 14 horas fazendo uma vivência nas bênçãos do bem-amado Mestre Larion, Arcanjo Rafael e o bem-amado Mestre Saint Germain. E vamos dar boas-vindas ao querido Albano para que ele possa aí estar falando com a gente nesta tarde super agradável sobre o mapa astral do nosso amado Brasil, berço do novo milênio. Vamos lá. Vamos aguardar o Albano entrar para que a gente possa estar conversando. E aí, Albano, tudo em riba? Olá, tudo bem? Um chazinho Tudo aí, bom. gente? Tudo ótimo, graças ao bom Deus, com calor hoje, está maravilhoso. Nossa, que maravilha, né? Nossa, finalmente a gente está tendo um momento mais quentinho, né? Tá na posição Pelo certa. menos um dia, mas tá bom já, né? Tudo que vem é lucro. Vamos ver, eu vivo mesmo um dia por vez, então bora lá aproveitar o super sol. E Aproveitar aí, rápido como é que que tá o domingo nosso... vira. Domingo já vira de Eu novo. vi, imagina, hoje a máxima 29, amanhã já é 22, domingo 16. Falei, como assim, entendeu? Tem que ter muita resistência, esse cuidado imunológico, pastilha de garganta, própolis, tenho todos os meus sprays aqui, ó. Tem que continuar falando todo dia, E né? chazinho, Tem que cuidar. e Você chazinho tá no também. chazinho? Eu tô na água, ainda não entrei no chá. O chá vai à noite hoje, porque hoje tá quentinho até aqui, graças ao bom. E aí, como é que Então, tá o mapa do Brasil nesse momento? pois é, mapa do Brasil. O país também tem mapa astrológico, né? O pessoal Isso é legal. acha que mapa astrológico é só para pessoas, mas na verdade mapa serve para qualquer evento que começa e não tem volta. Então, ele pode durar um minuto, mas tem um mapa Uhum. que dura o tempo que for. Então, você pode fazer mapa do momento que você levantou voo, do momento que você abriu uma empresa, do momento que você casou. A partir do momento em que você iniciou algo e que aquele algo não tem mais volta, iniciou-se um ciclo. E aquele ciclo tem começo, meio e fim. E o Claro. Brasil, como todos os outros países, também tem o seu mapa astrológico. E, historicamente, Carmen, é muito interessante porque 7 de setembro, né, independência, o Brasil, na verdade, tem 3 mapas, como os outros países. A gente faz os estudos, né, de acordo com os eventos. E aí você tem o mapa da independência, o mapa da república, o mapa do descobrimento. Então você tem alguns mapas. O mapa que mais, isso pela Associação Brasileira de Astrólogos, pelo Facciolo, meu grande mestre de astrologia, fez um grande estudo astrológico a nível bastante longo, com muitos astrólogos. Existe uma situação que é acerto de hora, ou seja, você faz o acerto de hora do seu mapa de nascimento, porque às vezes é um minuto para trás, um minuto para frente. E o que é o acerto de hora? Baseado nos acontecimentos da sua vida, ou no caso do país, você faz o trabalho inverso, ou seja, a partir do princípio de que tudo que está acontecendo aqui embaixo tem a ver com algo que está refletindo lá no céu, então nada acontece por acaso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o efeito dos princípios herméticos. Então, se aconteceu alguma coisa específica com o Brasil, olha-se para aquela data, olha-se para o mapa, e com isso você vai fazendo um acerto de hora, né? Um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. E esse estudo, muito bem feito pelo Facciolo, mostrou que o Brasil, então, tem o dia 7 de setembro, onde nós temos exatamente no dia de 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 15 minutos de São Paulo.
E, contando já um pouco da história, né, essa é o mapa que mais prevalece, o mapa do Brasil, que a gente vai falar hoje bastante. Mas existe um trabalho maravilhoso feito recentemente pela querida astróloga Hannah Ops, que infelizmente já partiu alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás. Tive a oportunidade de fazer um curso de Uraniana, que é um curso de astrologia muito específico, feito na Alemanha, e ela descobriu, Carmen, que a Leopoldina e o dia 2 de setembro também foi um momento fabuloso. Por quê? Porque no dia 2 de setembro de 1822, ou seja, alguns dias antes do dia 7 de setembro, como não podia ser, a mulher forte na história. Escuta, hoje é 2 de setembro, criança. É mesmo, é mesmo. Olha, eu não tinha nem me ligado. Olha aí, gente. Então, olha que interessante a história. E que não é isso? É isso 2 de mesmo. setembro. Tô vendo aqui. Olha, eu não tinha nem me atentado para esse detalhe. E, olha, eu estou até arrepiado aqui, olha que coisa. Muito dia 2 bom. De setembro, o que aconteceu no dia 2? Pois é, dia 2 de setembro de... Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, que agora eu mudei o mapa. E 2 de setembro de 1822, às 10 horas e 43 minutos, no Rio de Janeiro, a Leopoldina assina a carta. Ela toma a atitude verdadeiramente da independência. Então, a grande protagonista da história, a grande força do Brasil, tem por trás, obviamente, uma mulher. Sim. E é a Leopoldina, que tem a cabeça do processo, ela que faz as articulações políticas. E esse descobrimento dessa articulação dos bastidores, juntamente com aquele primeiro-ministro lá, que era o braço direito deles, que eu esqueci agora, não, o Bonifácio. José Bonifácio de Andrade. Espera um pouquinho, ela assinou, foi a Lei Áurea? Não, ela assinou a independência. Não. Exatamente. A independência. Exatamente. Ela assinou a independência. Uau. Olha, ela era muito articulada politicamente. Segundo historiadores, ela era mais forte ou ela era a cabeça pensante do Dom Pedro I. Na verdade, ela era uma pessoa super articulada, ela era uma pessoa extremamente culta, né, vindo lá da Áustria, e ela é que tinha a cabeça do processo. E assinou a carta, tomou uma ação e mandou essa carta para o marido que estava em viagem, né, fazendo as suas blá 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 lá das viagens dele, encontrando com a Marquesa de Santos e aquela coisa toda. E a história é que ele recebeu a carta, viu a situação e aí ele proclamou a independência. Então nós temos duas situações e a Hannah Opt, que está lá no céu agora, ela fez um trabalho maravilhoso astrológico e ela deixou esse legado, né, e que é uma prova muito forte dos bastidores do Brasil. Então, quando a gente olha o mapa do Brasil e saber o que está para acontecer e as coisas que estão nos bastidores, a gente olha para o dia 2. Quando a gente olha de fato social, as coisas estão acontecendo, quando já se tornou público e as coisas estão acontecendo, é o dia 7 de setembro. Vou contar uma coisa que vai arrepiar todos. No dia em que houve o incêndio no Rio de Janeiro, na biblioteca, que pegou fogo, acabou com tudo, aquela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, estava exatamente acontecendo um aspecto no mapa do dia 2 de setembro, na parte da casa, da estrutura, que era Plutão. E aí a Carmen sabe muito bem disso, porque quando a gente fez a grande mudança de uma sede para outra, a gente, né, tinha aquele Plutão que era um renascimento. Naquele momento, Carmen, naquele momento que houve aquele grande incêndio e todo aquele processo, que foi no mesmo lugar onde ela assinou a carta. Uau. Ali mostra, exatamente, eu não paro de me arrepiar, mostra eu também, estou arrepiada, que o Brasil estava renascendo naquele momento. O Brasil estava passando por um grande processo de transformação e de grande mudança a partir daquela data. Eu não sei exatamente quando foi, se foi 2 anos atrás ou 3 anos atrás. Eu já perdi o tempo, para mim, o tempo já eu também não me lembro, mas foi agora recente. Foi bem recente. E é o que nós estamos vivendo, de fato. Nós estamos vivendo uma grande mudança, né? Um grande renascimento. O Brasil está passando por um grande processo. Como todo grande renascimento, pessoal, como todo grande renascimento,
Existe as contrações, existe o nenê chutando a barriga da mãe, dor, existe mal-estar, faz parte, porque o nascimento que vai acontecer, ela pressupõe, né, algumas contrações, algumas dores, alguns calores, algumas apreensões. Tudo dentro do script da vida, tudo dentro do processo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui para as pessoas é não se alarmarem, mas ficarem alertas e atentos de que nós estamos passando por uma mudança, né, muito forte do mapa do Brasil, que não é de 1 ano, 2 anos, como a gente falou aqui, é de alguns anos, e esse incêndio é um dos fatores que mostram essas mudanças. E digo que lá para 2026, o Brasil, até tem algumas pessoas que brincam com o trocadilho de que Brasília, né, a queda da Brasília, né, não a queda da Bastilha, mas a queda da Bastilha, a queda da Brasília, que a Brasília não será mais a mesma. É uma brincadeira de uma troca de informações, a queda da Bastilha, a queda de Brasília, porque, na verdade, é a descentralização dos processos. É o processo em que o Estado vai ter menos participação e a sociedade mais participação, né? E isso é a energia aquariana, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o corpo humano, a gente já falou aqui várias vezes sobre, né, na nossa série de saúde, o Sol, o coração, tem a ver com o leão, tem a ver com a contração e centralização, ele traz tudo para si. E quando você pulsa o coração e ele expande, ele joga todo o sangue para o corpo inteiro e irradia as artérias, essa energia aquariana, essa energia uraniana. Essa é o papel da energia do aquário, da energia do Urano, que é descentralizar, né? É abrir, transcender rupturas, vamos colocar dessa forma, né? Rupturas não no sentido negativo, né? Mas a ruptura. Por exemplo, vamos falar do nascimento. Comecei a falar agora das contrações, que a criança vai nascer. O grande momento daquela libertação, né? Estar aprisionado dentro de um lugar fechado, gostosinho, quentinho, confortável, mas algo faz com que essa criança expila e saia, porque é a natureza se manifestando. Essa energia uraniana, né, que tem aí, a gente tem outras conotações de ares, etc., tal, mas essa energia de ruptura para um novo padrão, para uma nova dimensão, né, é a energia de Aquário e de Urano. Veja só que o Brasil tem no seu ascendente, lembrando para o pessoal o que é o ascendente, é o momento em que quando algo nasce, está ascendendo no horizonte uma energia, seja ela planetária, e seja o planeta que está atrás do planeta uma constelação, que é o signo. Então, esse signo que estava ascendendo no horizonte quando o Brasil teve a independência é do signo de Aquário. E o que é o ascendente num país, né, no mapa de um país? Porque o ascendente no mapa de uma pessoa, a gente sabe, é o nosso corpo físico, a forma como a gente se expressa, como nós nos comportamos e as pessoas nos enxergam externamente. Agora, no mapa de um país. No mapa de um país é o comportamento da sociedade, da população, das pessoas. E qual é a característica do aquário? É irreverente, é fraternal, é amigo, é grupos, coletivos. Isso remete a alguma característica de brasileiros? Uma outra coisa muito própria do aquário é que a característica do aquário é não ter característica. Ou seja, é tudo diferente. O que é a característica do brasileiro. O brasileiro, se você falar assim, ele é alto, magro, ou ele é baixinho, carequinha, ou ele é cara de Barbie, que nem os americanos, as alemãs, não, tudo diferente. Né? Cada brasileiro tem a sua propriedade, né? Tamanha a miscigenação que tem aqui nesse país. E a característica do brasileiro é não ter característica, porque você não consegue encontrar algo como os americanos, que tem a americana típica com cara de Barbie, ou o alemão que tem as bochechas rosa e por aí vai. Então, o brasileiro não, o brasileiro ele é muito diversificado e a ascendência aquariana traz isso.
Pode ter algumas pessoas perguntando: ah, Albano, então eu sou do ascendente aquário e eu sou diferente? Em algumas características, possivelmente. Em algumas formas de ser, possivelmente. As pessoas de ascendente aquário têm sempre esse jeito mais descolado e diferente, que atrai, inclusive, a atenção das pessoas. São pessoas que são muito magnéticas. Muito bem. Aliás, né, Carmen, eu fico imaginando o grupo da Pax fazendo excursão em qualquer parte do planeta. Não deve passar desapercebido de jeito nenhum, né? De jeito E nenhum, você imagina. sabe, eu estava comentando com a Laís a semana passada, né? Em muitas viagens nos Estados Unidos, no Egito, em Mount Shasta, no México e tal, a gente está rezando e gente que não tem nada a ver e está lá, vem e pede para rezar junto e pergunta o que que é e o que está acontecendo. E em Mount Shasta, até me arrepia, aconteceu já 3 vezes de pessoas estarem subindo a 5, que é a Interstate lá, a principal freeway que vai para o Alasca, e olha a montanha, é puxado para a montanha é enorme, é direcionado para onde a gente está rezando, e aí fica meio de lado, quando termina tudo, pergunta como é, não sei o quê. Então, energia é energia, né? E o senhor chefe é maravilhoso nesse quesito. Eu preciso realmente falar, porque já que a nossa missão é rezar em lugares sagrados para transmutar a energia, para despertar outras pessoas, Saint Germain não quer que todo mundo acredite nele. Saint Germain quer que cada um seja feliz, né? E a gente está num dia muito importante, né? Porque se a Leopoldina assinou a Carta da Independência hoje, 200 anos atrás, e você está fazendo a live hoje, que é uma feliz coincidência É, maravilhosa, tudo é. de bom, né, Albano? 200 anos aí de prosperidade para o nosso amado Brasil. É, e realmente, olha só, eu realmente me dei conta só agora que você falou, eu não tinha nem, eu estava tão ligado com o dia a dia das outras coisas aqui que eu realmente não tinha parado para me dar conta disso. E voltando, né, ao ponto de que nós estávamos falando sobre esse ascendente do Brasil, Sim. e olhando para o signo do Brasil, que é 7 de setembro, ou 2 de setembro, tanto faz, é Virgem, né? É sobre a constelação de Virgem, do signo de Virgem. E aí eu vou já trazer para o pessoal aqui na mesa duas palavrinhas que remetem a esses planetas, ou melhor dizendo, a esses signos. Virgem é tido como metódico, detalhista, organizado, né? E traz um processo de, principalmente, detalhes e organização. O aquariano, que é o ascendente do Brasil, traz como palavra-chave crescimento, desenvolvimento, modernidade e progresso. E aí a gente vai e não pode deixar de observar o que está escrito na bandeira do Brasil. Ordem e Ordem, progresso. progresso. Né? Ordem e progresso. E ela não é por acaso. Não é por acaso, porque provavelmente quem bolou a bandeira do Brasil sabia astrologia, sabia e tinha feito o mapa do Brasil. Segundo historiadores, o Dom Pedro era muito ligado, era maçom, se não me engano, ele era muito conectado com essa egrégora toda, né? Isso é bom. E ele buscava realmente uma posição de destaque para o Brasil de alguma forma, né? Obviamente, com Uhum. todos os acontecimentos ali, foi na hora que tinha que ser, né? Então, somos Virgem com ascendente Aquário. Isso nos remete a uma característica que traz, né, no nosso DNA ordem e progresso. Ah, Albano, você está de sacanagem, porque o brasileiro não é nada disso. Como que você pode falar um negócio desse? Então vamos lá. Outra coisa, o Brasil é o país do futuro, Aquário, né? A grande dimensão que as pessoas falam, nossa, o Brasil é o país do futuro. E o Aquário no ascendente remete a essa característica do futuro. Então, assim, o futuro já chegou, a gente já está no futuro, né, pessoal? Bem-vindo ao futuro. E o que, que acontece, na verdade? Se você olhar, o brasileiro é muito organizado. O brasileiro é muito crica e metódico. Haja visto que quando ele quer ser político, ele é político. Quando ele quer ser treinador de futebol, ele é treinador de futebol. Ele é metido a saber tudo. O brasileiro é metido a saber tudo. Se colocar algum tema aí de, sei lá, paranormalidade, todos já são entendidos de paranormalidade. Então, o brasileiro tem essa característica que o virginiano traz, que é de querer aprender, de querer saber, e já começa a falar de tudo. Então, se vocês olharem,
né? Olha para o brasileiro, ele agora logo logo tem a Copa do Mundo, todo mundo virou treinador de futebol, todo mundo já sabe qual que é a melhor seleção e vai dar seus É, palpites e, né? isso aí. Daqui a pouco todo mundo está falando de eleição, todo mundo já sabe quem que é o STF, já sabe juiz, todo mundo já virou juiz, todo mundo já sabe direito, todo mundo já sabe como que são as leis, né? Então essa é uma característica muito interessante do brasileiro e crítico, crítico. Olha como que o povo brasileiro é extremamente crítico. Ele critica tudo. Ele critica a sociedade, ele critica as coisas, ele critica como que está a religião, ele critica como que está a política, ele critica como está a seleção brasileira de futebol, critica tudo. Uma característica virginiana, eu sei porque eu sou virginiano, e eu sei bem como que isso é um problema que não deixa de manifestar. E o aquário, né? É aquele grande inventor, é aquele cara que gosta de olhar para o futuro, de ideias brilhantes. E isso também é outra coisa que o brasileiro tem. Ele é muito brilhante, ele é muito inventivo. O pessoal, que a gente infelizmente tem aquela síndrome do vira-lata, ou de que a gente não merece ser o tudo que a gente deveria ser. Mas a verdade é que o brasileiro tem uma cabeça muito boa. Haja visto que tem muitos brasileiros espalhados em várias universidades pelo mundo, fazendo trabalhos brilhantes. Exato. Né? E a gente não precisa falar só do Santos Dumont, não, que foi o grande pai da aviação. A gente tem muitos outros que se destacaram e eram brasileiros. Entretanto, existe, sim, uma situação de contexto global em que o brasileiro acaba não tendo toda essa exposição. Isso está no mapa do país. E eu vou mostrar daqui a pouco por que que isso acontece, né? Diferentemente do americano, que tem uma outra característica muito forte de exposição. E aí Hollywood e todos os mega... Se você fizer um aniversário americano, já é um super festa pirotécnica, né? O americano consegue fazer festa com qualquer coisa, né? Impressionante, né? Eles conseguem fazer um grande acontecimento sei lá, batizado da vizinha da esquina lá. Foi um super mega evento. De brasileiro, nesse ponto, ele está se desenvolvendo. Outra característica que eu vou agora já até passar aqui um pouco para vocês verem o mapa. Vamos pegar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar na tela. Esse aqui é o mapa da Leopoldina, do dia 2 de setembro. Né? Do dia 2 de setembro, não vai dar para ver, de 1822 às 10 horas e 43 minutos do Rio de Janeiro. E olha que brilhante, maravilhoso. Ele tem um grande trígono, tá? Ele tem um grande triângulo que forma cria uma energia super interessante. E o ascendente é Sagitário, tá? E o ascendente desse mapa é Sagitário. Que também deu outra característica do brasileiro super alegre, otimista, festivo. Ele tem Netuno e Urano aqui. Ele tem o Sol no meio, num ponto alto aqui, junto com o Mercúrio, que também traz essa característica da comunicação, e Saturno, e fecha nesse grande triângulo aqui. Isso traz uma energia muito ponderada, positiva, expansionista, de uma energia de terra, porque a gente tem Capricórnio, Touro e Virgem fazendo o grande centro desse processo. Tá? Agora eu vou passar para aquele que realmente traz como que é a energia do mapa do... Deixa eu ver se eu consigo agora ampliar. Ok, aqui. E aqui está o ascendente do mapa do Brasil, que é do signo de Aquário. Tá? E a gente vai ter outras... deixa eu pegar aqui. O Sol e o Mercúrio juntos, trazendo aquela força da comunicação e das ideias e do senso crítico. E a Vênus é um outro ponto muito importante, Carmen, que a Vênus está em Leão e está na casa dos outros. E o Brasil é o país dos bons relacionamentos, dos acordos internacionais de forma harmônica, não briga com ninguém, está sempre levando a paz. E essa é uma outra característica muito boa que o Brasil tem, que é a Vênus do lado do outro. Né? Então ela forma grandes alianças, grandes parcerias, e é um país que é realmente tido como uma energia de equilíbrio, de buscar acordos, né? Buscando sempre o caminho do meio, que é uma energia bem venusiana.
Na parte da casa, esse é outro ponto super legal, é que nós temos aqui a Lua. A Lua, deixa eu colocar em destaque. A Lua e o Júpiter em Gêmeos, na casa 4, significa o quê? Em astrologuês. Né? Em astrologuês significa que é o povo brasileiro, é a Lua. Está com o Júpiter, que é expansão. Por isso que o povo brasileiro é muito otimista. É aquele que acredita em tudo e vai dar tudo certo, é uma maravilha. Um país continental gigante, porque isso aqui tem a ver com a casa do país, que é o continente inteiro. Então, é Júpiter expansionista. Né? E essa Lua em Gêmeos, que é tido a diversão, a contar piada, a ser um povo realmente alegre. Né? Isso é muito legal e muito marcante no mapa do Brasil. Agora, a gente não para por aí. A gente tem aqui Saturno em Touro, na casa da logística. Né? E essa casa da logística é onde pega exatamente um ponto importante do mapa, em que o Brasil tem problemas de comunicação, problemas de logística, mas é o grande ponto de saída, de crescimento para ele. A partir do momento em que o Brasil começar a retomar questões de portos, a questões de ferrovia, a questões de logística de modo geral, esse Saturno começa a atuar de uma forma positiva. Até então ele vem atuando de uma forma restritiva, que são as duas características saturninas. Né? Falando um pouco agora sobre o poder. O poder, que é o oposto à população, é aqui em cima, é o governante. E o governante do mapa do Brasil está em Escorpião. Escorpião é tido como um grande signo de transformação e de poder. E essa energia do Escorpião é regida por Plutão, e Plutão está na casa do dinheiro, dos bens desse país. E ela faz uma oposição com Mercúrio, que está numa casa de Escorpião, na casa 8. Falando do astrologuês, e aí a gente vai ver que existe um karma do país no que tange a recursos, principalmente recursos financeiros, mas não só recursos financeiros, mas recursos morais, valores. E todo esse processo ele acaba tendo uma grande dimensão de desafios a serem transformados. E aí, se a gente olhar a própria independência do país, quando tudo começou, com todo o processo de tentarem impedir que a independência ocorresse, teve que fazer um monte de coisas, e aí o Dom Pedro entra, né, a Leopoldina, enfim, essa é exatamente uma história kármica de que valores estão em questões, recursos financeiros e recursos, naquela época o Brasil estava endividado com a coroa e tudo mais, já começa dali, o que acontece? É um país que precisa trabalhar os seus valores, trabalhar a moral. Então, quando a gente fala me fugiu até a palavra, né? Pessoal, como que faz? Foram subornados, aí, como que é o negócio aí? Eu até esqueço as palavras, porque realmente é tão... Mas, enfim, quando o político recebe dinheiro por baixo e não faz o que tem que fazer, né? Esqueci agora a palavra. Mas, enfim. Mas é suborno mesmo, não é isso? Suborno, o que aconteceu com a Petrobras. Aliás, Petrobras é um signo, é uma empresa que está ligada com petróleo, energia, que tem a ver com Plutão. Plutão e Escorpião é tudo essa energia do fundo do mar, né? Daquela coisa realmente petróleo, e toda essa energia química tem a ver com petróleo, tem a ver com Escorpião. E o governante, seja qual for o governante aqui, pessoal, seja qual for o governante, ele assume um poder para transformar o país. É incrível, mas ele assume o poder para transformar o país. Seja para o bem, seja para o mal. Mas ele assume de uma forma a transformar o país. Né? E leva isso a nível coletivo, a nível de outros países. Né? Então, se você vai na ONU, Brasil representando o Brasil, é o grande transformador. E aí temos a ecologia. Sim, a parte ecológica também tem a ver com a energia virginiana e com essa energia de Plutão, que é o processo da matéria-prima humana, né? Quer dizer, aquela coisa do petróleo, aquela coisa de reinventar. E a grande inovação que a gente vai ter nisso, que vai ser
eólicas e matrizes energéticas limpas, o Brasil vai ser o grande país disso. Por incrível que pareça, se as pessoas acreditam ou não, esperem, não acredite, observem, vocês vão perceber. Por quê? Porque é escorpiônico, e aí pela questão de maturidade da humanidade, da forma como as coisas estão indo, veja, foi o primeiro país a fazer a alteração do petróleo para o álcool, né? Foi um começo, foi um processo embrionário, mas foi. Né? Foi o primeiro país a dizer nós vamos mudar e vamos usar álcool em vez de petróleo. Aconteceu o que aconteceu, tudo bem, e agora ele está saindo, né, na rabeira, mas está tomando uma dianteira muito grande com relação às energias eólicas e tudo mais, que é uma energia de progresso, de aquário. Alimentação. A alimentação tem a ver com toda essa energia, e agora eu vou falar sobre o grande ponto que todo mundo fala, o celeiro, né? O celeiro do mundo. E não podia deixar de ser, porque ele é o país que traz toda a questão da alimentação e vai mudar a transformação do mundo com esse processo dos valores e da alimentação. Olha que coisa interessante. Eu vou colocar agora o mapa de como que nós estamos agora no Brasil. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas tudo bem. Eu não espero que ninguém queira saber astrologia hoje, mas fica aí a ideia. Do lado de fora do mapa, aqui está o signo de Aquário, e do lado de fora nós estamos vendo aqui o Saturno. O que é isso aqui? Esse lado de fora aqui são os trânsitos, são as posições dos planetas como eles estão andando no céu hoje, em relação ao mapa do Brasil. E isso chama-se trânsitos planetários, chama-se ciclos da qual como que nós somos influenciados. Hoje está de um jeito, amanhã está do outro, e eles vão andando, né? Um mais lento, o outro mais rápido, e isso vai fazendo a dinâmica da nossa vida, nos dando a oportunidade de vivenciarmos o nosso livre-arbítrio, baseado nessas influências que nós estamos recebendo. São planetas lentos. Plutão, Saturno, demoram 28 anos para dar a volta completa, e ele está passando agora no Brasil, aqui no ascendente. Isso acontece a cada 28 anos, ok? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, para não ficar muito astrologuês, para dizer o seguinte. Esse ponto do Saturno, que está passando no ascendente do Brasil, que está mexendo com a nossa forma de ser, ocorreu há 28 anos atrás, ou 29. Saturno demora 28 anos para voltar ao ciclo dele inteiro. Portanto, a última vez que isso aconteceu foi há 28, 29 anos atrás. Só que nós temos outras configurações acontecendo aqui, muito interessante, que junta-se a isso. Primeiro ponto, esse Saturno traz maturidade, traz ponderação ao brasileiro, uma forma mais séria, uma forma mais estruturada de ser, e faz com que o Brasil... Sim. Então, o fato dele estar dando a volta 28 anos depois, quer dizer que a gente pode repetir padrões de 28 anos atrás? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. O contexto... Aliás, nem sei o que estava acontecendo 30 anos atrás. Não, preciso pensar aqui. A minha memória é curta. Mas, se bobear, foi alguma coisa... Eu tive 30 anos atrás, nós estávamos falando de Collor, será? Nós estávamos falando do processo de... Eu acho que, se a gente for olhar, 30 anos atrás, os acontecimentos faziam o povo estar mais sábio, mais sério. Então, o que vai acontecer? O brasileiro está se tornando mais sério. Eu tenho visto, Carmen, e ficando muito feliz de estar encontrando com pessoas de várias categorias, de vários gêneros, né? E as pessoas estão mais maduras, né? Nas suas escolhas, nas suas opiniões, né? Existe radicalismo, a gente tem outros aspectos que acontecem no céu, não só o Brasil, todo o planeta está radical, porque há uma energia super forte, que a gente já falou aqui o ano inteiro, até o ano passado, Saturno de um lado, Urano do outro, fazendo uma grande guerra de valores entre o tradicional e o inovador, e isso está fazendo realmente as pessoas ficarem divididas. Escreveram aqui, ó, a entrada do real, 30 anos atrás. Entrada do real. Que, aliás, então, olha que legal. 30 anos atrás, então, nós tínhamos a entrada do real,
que aliás é uma história bem bacana, porque a cor verde, a única moeda brasileira que tinha cor verde, acabou sendo estável, bem estável, né? Hilarion, vamos pensar aí na cor verde, olha que interessante. Prosperidade. O dólar também é verde, então para a gente ter um pouco de highlights aqui rápido, bem rápido sobre isso aí. Voltando, o que a gente tem? Um brasileiro hoje olhando, e eu converso com um taxista, com um pedreiro, com economistas, com pessoas de todas as áreas, de todas as cadeias da sociedade, e é impressionante como estão todos maduros, estão todos discutindo de uma forma muito séria, e a gente até brincou aqui outro dia, que até um tempo atrás as pessoas, de uma forma revoltada, votavam no cãozinho lá, 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 porque o cãozinho lá, 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 alguém tinha lá colocado o nome do vereador, cãozinho lá, lá, lá. Ou o palhaço Pimpolim. Então o cara votava no palhaço Pimpolim. Era uma brincadeira de muito mau gosto que o brasileiro acabava entrando, jogando seu voto na lata do lixo. E isso não mais acontece. Né? Isso não mais acontece. Então, nós temos hoje, né, pessoas que eu não tenho visto isso, Carmen, mas eu não tenho visto, eu acho que não tem ninguém mais, vereador, coisa de colocando lá palhaço Pimpolim, vote número tal, tal, tal. Não tá mais, não tem mais espaço para essas coisas, né? Não tem. E o brasileiro está muito hoje consciente que é uma energia capricorniana, uma energia saturnina. Haja visto que há 2 anos atrás ele estava um pouco para trás do que o ascendente, e estava na casa 12, que foi quando pegou todo o processo de hospitais, da pandemia. Infelizmente, acabou pegando bem no período da pandemia, por isso que foi exposto, né? Foi exposto, jogado no ventilador, todo o problema dos hospitais, dos recursos e das dificuldades da área social, que é a casa 12 e a casa 6, saúde, onde o Saturno foi lá e colocou... Lembra que eu falo sempre aqui que Saturno é o grande justiceiro, é o grande planeta do justo. Ele não dá nem mais nem menos do que aquilo que a gente merece. Ele dá o que é o retorno. Por isso que na astrologia kármica falam que é o planeta kármico. Não é exatamente mal. Ele te dá o retorno daquilo que você fez por merecer. E se você não fez por merecer nada, ele não te dá nada. Se você fez por merecer muito, ele te dá muito. Né? Abordamos também aqui outro dia que a lei divina é de que Deus dá muito para quem já tem muito, né? E dá nada para aquele que não tem nada. Né? É uma reflexão bem interessante para se pensar. Aquele que tem excesso de otimismo, ele vai ter mais coisas. Aquele que tem excesso de pessimismo vai ter menos coisas, e por aí vai. Então, voltando aqui, a gente tem uma passagem de Saturno que há 2 anos atrás passou pela área que expôs um problema terrível a nível social, principalmente na área da saúde, coincidiu, né, sabe-se lá por quê, com a pandemia. O próprio país viveu todo esse processo e agora passa por um processo de amadurecimento da sociedade brasileira. Então, o que vai acontecer? Espera-se que o povo tome ações muito sérias, né, ao longo de todo esse ano, e é um ano muito importante para todo o Brasil. Então, espera-se que o Brasil tenha uma ponderação realmente muito interessante. Como o capricorniano se comporta, que é o Saturno? Ele não sabe? Não tem problema. Ninguém precisa saber tudo, ninguém nasceu sabendo. A gente vai lá e pesquisa. A gente vai lá e conversa. A gente vai lá e toma informações e amadurece e cria uma condição melhor. Então, é assim que o Saturno faz, né? Exige que a gente tome ações estruturantes. E eu acho que o brasileiro está fazendo isso pelo bem ou pelo mal, trancos e barrancos, mas está fazendo. Outra coisa, Júpiter está passando pela casa 2. E aí eu gosto até, esse tem que mostrar assim bem claramente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui. O Saturno estava aqui em cima que eu mostrei aqui, né? Saturno aqui. E agora a gente está falando do Júpiter aqui na casa 2, tá? E por que eu estou mostrando esse Júpiter aqui bem forte na casa 2, passando o mapa do Brasil, do dinheiro, dos recursos? Porque ele traz exatamente o que está acontecendo hoje com o nosso querido dinheiro e a nossa querida inflação e entrada de capital e recursos, e fechou o trimestre bombando e a economia está fabulosa. Diferentemente dos outros países. Esse Júpiter, e o Júpiter é o planeta da expansão, planeta da benesse, né, das coisas boas,
e ele está passando pela casa 2, que é da casa dos recursos. Então, o Brasil está protegido esse ano com muita força, né? Ainda o ano que vem, com toda essa entrada de energia, com toda essa energia de capital estrangeiro, da nossa agricultura bombando. Então, a gente está tendo uma grande força desse Júpiter trazendo recursos para o Brasil. Só que o Júpiter também tem um problema, ele gasta mais do que ele pode, ele é generoso, ele é a mão aberta, ele abre mesmo e ele cria inflação. Então o que acontece é que também nunca foi visto tamanha capacidade de se gastar dinheiro, né? Por várias situações, é um país atípico, com situações diferentes, mas o fato é que está gerando dinheiro. Então olha que interessante, Carmen. Eu ainda esses dias aí saiu uma matéria fechando o trimestre, o país está super bom, né? A economia está super forte. Os economistas não acreditavam que isso iria acontecer, e está acontecendo, e o povo está gastando. Dizem que, inclusive, está se endividando. Quer dizer, aquele lado super otimista, e isso é preocupante, porque a gente tem essa característica jupiteriana que eu comentei, brasileiro super otimista. Então, já vou fazer o meu carnê aqui de 24 vezes, já vou sair comprando o negócio. Então, pessoal, calma, né? Tenha ponderações, embora seja um momento muito bom, um momento super legal, mas aproveite essa energia de uma forma saturnina, com aquele Saturno no ascendente. Vamos com cautela e com passos, um passo de cada vez. Mas, de qualquer forma, é um cenário positivo. Eu acho que eu tenho que falar aqui uma coisa bem legal. Eu tenho um amigo que o filho foi estudar na Alemanha e ele simplesmente descobriu, eu não sei porque eu nunca fui para a Alemanha, mas que ninguém usa cartão de crédito lá. E perguntou, mas escuta, vocês usam cartão de crédito? Não compram? Como vocês fazem? Ué, quando eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Quando eu não tenho dinheiro, eu não vou lá e não compro. Simples assim. Ou seja, aquele processo que nós temos, americano, rotativo e paga em vezes e não sei o que lá, é uma cultura um pouco diferente, por exemplo, do europeu e do alemão. E é interessante, eu só quis trazer isso no sentido de disciplina. Não quero dizer aqui que vocês tenham que então só vou comprar à vista. Não, não é isso. Mas se você vai comprar em 12 vezes, compra em 12 vezes, tudo bem. Mas não fica se endividando à toa, né? Porque depois perde o controle. Então, Carmen, trazendo um pouco esse cenário, pois não. Não, inclusive porque o mundo está passando por uma recessão muito grande. Estados Unidos, que eu adoro, está com alguns problemitas por conta da pandemia. Mas na América, você compra, para quem é morador, quem é americano ou quem mora lá, você financia qualquer coisa em 30 anos. Você compra a casa, o helicóptero, o micro-ondas, o barco, o que você quiser. Se você não tem nome sujo, você tem crédito no banco, você abre, você deposita lá um X, você abre uma carta de crédito, em 30 anos você quita todas as dívidas. Por isso que eles têm uma vida super confortável. Agora, acredito eu que esteja modificando, né? A outra questão é a Cláudia Morgado, tudo bem, Cláudia querida? Está perguntando se setembro é um bom mês para abrir empresa com o Júpiter retrógrado. Excelente pergunta. A gente tem que desmistificar aqui, pessoal, algumas coisas, né? O movimento retrógrado, que obviamente nenhum planeta anda para trás, tá? O planeta está sempre andando para frente. A questão é que a relação entre a Terra e o planeta, num dado momento, a velocidade ela se dá de uma forma lenta. Então, parece, quando a gente olha para o céu, que ele está a 29 graus, amanhã está 28, está 27, 26, e parece, então, que ele está, em relação à constelação, andando para trás. Mas é uma questão de referência, né, aonde nós estamos. Então, ele não existe movimento para trás de nenhum planeta, né? Nenhum foguete dá ré. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, o que acontece do ponto de vista de energia? Quando o planeta está nesse movimento aparente de velocidade baixa, ele perde força. E essa é uma grande oportunidade em fazer com que a gente olhe para as energias daquele planeta de uma forma introspectiva, de uma forma para rever coisas. Por exemplo, o Mercúrio é muito bom para rever pensamentos, ideias, conceitos, escrita, backups e tudo mais. No caso de Júpiter, ele vai fazer com que essa expansão
e todo esse processo de otimismo seja revisado. Que nós estávamos exatamente falando agora sobre esse contexto de dinheiro, de gastar e de enfiar a mão pelos pés. Não é um bom momento. Quer dizer, ele está até ajudando com o movimento retrógrado para que a gente possa tomar ações de rever, né? E olhar para a floresta, olhar de uma forma macro, com uma perspectiva diferente, mais madura, mais tranquila. Então, no caso de abrir uma empresa, o que vai acontecer é que essa empresa ela vai ter uma expansão mais controlada, uma expansão não tão exagerada. E que, dependendo da situação, é muito bom. Porque há empresas que começam, bombam em 1 ano, 2 anos e depois falem. Por quê? Porque não teve estrutura, porque gastou mais do que devia e por aí vai. Então, não existe, né? Não existe aspectos que são negativos. Existem aspectos que são favoráveis ou menos favoráveis. Quando está menos favorável, a gente deve trabalhar ele de acordo com a situação. Então, essa é a forma que a gente tem que pensar no Júpiter, né? Um jeito de pensar é o seguinte: bom, já que está retrógrado, como que eu vou tornar a minha empresa? Porque você não vai deixar abrir empresa só porque ele está retrógrado, né? Isso é um ponto muito importante que as pessoas têm que pensar. Sabe, Carmen, quando a gente vê muita gente tomando ações de, não é se anular, mas assim, parar, ficar estagnado por algumas coisas, é importante a gente falar, pessoal, é óbvio que é importante. Você vai para a praia, você quer tomar sol, você vai no dia que está sol, porque se estiver chovendo, você não vai fazer nada lá, vai ficar. Tá certo, o mapa astrológico é a mesma coisa. Só que você tem a oportunidade na vida de que, mesmo que esteja numa situação ruim, não ficar parado e esperando as coisas acontecerem no melhor dia. Não, agora. E agora eu posso fazer como? E talvez esse seja o. Eu não vou colocar karma, porque a palavra karma seria, mas esse seria a oportunidade de como que você vai lidar com a sua empresa. Ela não pode ser tão expansiva, ela vai ter que ser controlada. E tudo bem. Né? E tudo bem. É um pouco diferente daquela linha de raciocínio que a gente já até abordou muitas vezes aqui, dos indianos. Né? Mas no fundo é a mesma coisa, porque eles também não deixam de fazer as coisas assim. Então. Não, é que há uma forma de tentar entender o contexto para daí tomar uma ação. É diferente, claro. Né? Então, ele vai tomar ações, né, de acordo com o que o cenário está se mostrando. Né? Pegando o exemplo bobo aqui que eu falo da praia, então eu vou me preparar, vou ficar olhando para o mar, não esperando tomar sol, vou ficar olhando para o mar, sabendo que tem lá uma garoinha e não vou poder usufruir desse lado, mas eu vou usufruir de outra coisa, vou ver o mar, vou ver os peixinhos e por aí vai. Então, na nossa vida a gente tem que pensar assim, né? Não dá. Agora, se você pode esperar e falar assim, não, eu vou esperar 1 ano, vou esperar o Júpiter voltar ao movimento direto, ok. Né? Não sei se eu me prolonguei demais, se eu abri muito confusão, não. Mas... É importante esclarecer, porque as pessoas como eu, que não entendemos de astrologia, você ouve falar um negócio e grava aquilo e acha que vale para tudo. E não existe Exato. Uma regra fixa. Cada situação é uma situação. Né? Justamente. E é importante esclarecer, imagina, maravilha. E 10 minutos, pode falar o que você quiser. Opa! Então, voltando aqui para o mapa do Brasil, que eu acho que é um tema muito importante que tem que ser abordado. Né? O mapa do Brasil tem na casa da lei da justiça, que tem a ver com exatamente o STF e com as leis maiores, Marte. Marte está lá e no signo de Escorpião. Marte é o deus da guerra. Mas Marte também é o grande direcionador, é aquele que anda... Justiceiro. Né? Justiceiro. E aí a gente vê que há uma alternância num país como o Brasil, que tem Marte lá nas leis, de que uma hora é pelo militar. Porque Marte tem a ver com o militarismo, tem a ver com o deus da guerra. Mas foi uma lei imperada por uma questão marciana, no sentido mais de austeridade e de força. E depois teve uma alternância de Marte atuando-se de uma forma mais intensa pelo jurídico, né? Pela casa que faz a questão da análise das leis e imperando e colocando a sua força, colocando o seu poder de ação. Não vou entrar no mérito da questão aqui, do que é certo e do que é errado, porque aí fica agora cada um com as suas ponderações. Mas a característica astrológica do país é de ter isso.
Por isso que a gente tem essas situações acontecendo muitas vezes. Ah, Albano, vai dar para trabalhar isso? Vai dar para melhorar isso? A influência... Então, assim, se o cara vive num país que é 40 graus, ele não pode esperar que vai cair neve lá e ele... Claro. Então, o Natal dele sempre vai ser de sol rachando e meia-noite pingando. O outro mora na Suíça e é chocolate quente, Natal, friozinho, gostosinho. Cada um com suas características. O Brasil tem essa característica. Infelizmente ou felizmente, temos que conviver com ela e saber responder a essas energias da melhor forma possível, como que nós podemos, e aí sim, individualmente, né, estar alertas, atentos, né, e usar o bom senso do Júpiter e do Saturno nas nossas ações. Outro ponto que eu acho bem importante aqui colocar, Carmen, do mapa do Brasil, que é bem destacado, é o fato de que a descentralização é um fato. Né? E a parte de Júpiter, desculpa, Urano e Netuno estão em Capricórnio, na casa 11, que é uma característica é a casa do povo, que é o Congresso. Então, ali é um ponto super importante, né? Urano e Netuno juntos, né? Eles trazem uma embiose, um processo muito interessante de um com o outro. Urano, que é o progresso, o Netuno, que é meio da confusão e da espiritualidade, mas também é de uma coisa assim meio nebulosa, se misturando ali. Né? Esses aspectos estão ali na parte do Congresso. Então, há uma grande oportunidade de se valer dessa energia para limpezas, e acredito eu que com essa passagem de Urano que está ocorrendo em Touro, vai fazer essa limpeza acontecer muito forte, e a gente já vê isso acontecendo. Então, o Brasil tem aí grandes possibilidades de uma grande renovação, de cabeças pensantes, de novos líderes, de processos vindo pela frente. Vale colocar uma nota, você falou dos Estados Unidos, em que o Plutão é um planeta que demora 300 e poucos anos para percorrer todo o zodíaco. É o mais lento de todos. É o mais lento, sem dúvida, né? E o mapa dos Estados Unidos está passando por que a gente chama de revolução do Plutão. Ele está voltando ao seu ponto de quando ele, pela primeira vez, depois que ele teve 300 anos de Plutão? 300 e poucos anos. Depois da sua independência, é a primeira vez que ele está voltando ao seu ponto de origem, que traz uma renovação completa. Então, espera-se que realmente o que está acontecendo com os Estados Unidos é só o começo. É só o começo de uma grande renovação, de uma grande revolução, de uma grande mudança de ser. Né? Para que lado vai? Vai depender do livre-arbítrio do povo, das pessoas e das coisas que estão lá. Mas, certamente, uma coisa eu posso garantir para vocês, astrologicamente falando. O país, Estados Unidos, não serão mais os mesmos que foram nos últimos 300 anos. Ele vai ter um outro protagonismo, uma outra abordagem bem diferente, por conta desse Plutão. Outra coisa é o dinheiro. O Urano está passando por Touro, já falamos que o Touro tem a ver com questões financeiras, por isso que a Wall Street, inclusive, tem lá o Touro representando a grande energia de Wall Street, é a energia da alimentação, e esse Urano passando pela alimentação por Touro vai fazer uma grande mudança, uma grande reengenharia das coisas. Né? E aí está a oportunidade do Brasil. E aí está a grande oportunidade de que o Brasil é o único país que é possível triplicar sua produção de alimentos sem desmatar, sem fazer trabalhos absurdos e conseguir assim mesmo crescer absurdamente na alimentação. É um exemplo. Outra coisa é na logística. Então a gente tem aí candidatos participando de pleitos que vão prometendo ferrovias e malhas ferroviárias e um monte de processo. Fiquem ligados, porque isso é uma grande realidade para o país. O Brasil tem uma grande oportunidade no seu mapa. Estou falando de astrologia, tá, pessoal? Não estou falando aqui de partido político, nada disso. Estou falando pelo mapa do Brasil. De crescimento, de descentralização. É um território enorme. Temos que aproveitar. Temos que aproveitar. Então, essa é a situação. Nós temos aí uma grande chance, né, de estarmos dentro de um barco que está em movimento e no movimento acelerado e que está indo para uma grande mudança. Né? Cada um com seu remo, cada um fazendo o seu trabalho individual, né, mas todos remando juntos, né? Porque a verdade é que muita gente tem remado para a direita, outro remado para a esquerda e o barco não fica assim, ele não vai nem para cá nem para lá. Então vamos, não é verdade? Quando você está num barco, está todo mundo remando,
Só que um está remando para o esquerdo, o outro está remando para a direita, aí fica todo mundo teimando, cada um, e aí não consegue, o barco não anda, né? O barco não anda, ele fica fazendo zigue-zague. Então, a gente tem que pensar muito sobre esse contexto e a grande diferença que cada um faz, que é exatamente a Lua no mapa do Brasil, que é essa energia do povo, que tem uma capacidade e um poder extraordinário. E lembrando que a Lua no mapa do Brasil está no signo de Gêmeos, junto com Júpiter, onde a comunicação, as ideias, os diálogos, as conversas fazem parte, sim, do brasileiro. E ele precisa falar, ele precisa se expressar. Ele não pode ser calado, ele não pode ser tolhido, porque essa não é a característica do brasileiro, né? E ele está aprendendo cada vez mais ser sério naquilo que ele fala, ser positivo naquilo que ele coloca. Então, aquilo que a gente sempre falou, né, Carmen, é o país do futuro, é o grande celeiro do mundo. Né? Nós não, né? O plano espiritual sempre falou isso, né? Que é o grande país. Gente, astrologicamente falando, tem os seus desafios, como todos nós. Cada um tem o seu mapa, tem as suas dificuldades, os seus pontos de desafios, mas há sim uma grande oportunidade de crescimento e a gente tem que aproveitar. E aí sempre brinco, o bonde passa, se a gente não sobe no bonde, perdemos a oportunidade. Ele continua, ele não para, né? O bonde passou. O máximo que ele faz é dar uma paradinha, diminuir a velocidade para você pular. Depois que você pulou, não pulou, ele continua. Então vamos aproveitar o momento. E aí sim, eu convido, Carmen, as pessoas a olharem seus trânsitos, seus ciclos pessoais, a exemplo do que foi colocado aqui sobre se o Júpiter está retrógrado, se é o melhor momento ou não, é muito particular, é muito individual, cada mapa individual tem a sua característica como um todo, tá? Basicamente é isso, eu não sei, fico aberto aí às perguntas, se alguém quer tirar alguma dúvida, Carmen, fica à vontade. Falei muito. Muito legal. Adorei. O que eu mais gostei do nosso papo hoje é essa feliz coincidência do dia 2 de setembro, da Leopoldina ter assinado a independência do Brasil, e você está falando hoje justamente sobre o mapa do Brasil. Até me arrepia. Justamente. Porque eu acredito que é um momento assim de prosperidade para todo o nosso povo maravilhoso e para todos os dirigentes que vão assumir, seja lá quem forem, que sejam os melhores para o nosso amado Brasil, o berço novo milênio. E é importante, né? Você pontuou muito legal, muito bem, que nós todos somos mais maduros hoje. Ninguém está jogando o voto fora. Cada um está conscientemente escolhendo aquilo que quer viver. Então, o mapa do Brasil é super promissor, um momento de muita perspectiva, de muita expansão, de muita prosperidade. Olha lá, amigo da Pax e queridos amigos da família Pax, né? Nós que somos brasileiros, vamos aproveitar essa conjunção e tirar o melhor proveito para realmente vivenciar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa força, o nosso chamado interno, né? Através da nossa renovação. Você tem 1 minuto e meio para sua mensagem final. Ok. Bom, pessoal, eu primeiro quero agradecer a todos pela live, por estar aqui com a gente. A gente ficou brincando no menu número 2, mas de qualquer forma, o horário do nosso chá, do nosso café das 5, foi sempre muito gostoso. Carmen, estar com você sempre é maravilhoso. Falar aqui com astrologia e para o público aqui é super legal. Fico muito feliz e aberto a sempre estarmos aí tirando as dúvidas todas do pessoal. E dizer o seguinte, que o mapa é intransferível. O mapa é seu, único. Não adianta você querer colocar culpa nos planetas. Você que toma a decisão da sua vida. Então, pessoal, nada de falar assim, não aconteceu isso porque o Júpiter estava retrógrado, o Mercúrio estava retrógrado. Nada disso. Tá bom? Não, é o nosso livre-arbítrio, né? Que estava torto. Muito legal. Obrigada, Albano. Beijo, bom final de semana. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, tchau.